Foi fundamental, né? Porque assim, olha assim, 4-1, parece que, né, o Vasco não fez nada no jogo, teve 2 penalidades, né? Além de tentar, com as suas limitações, bloquear ali, fechar meio campo, marcar muito. Mas a verdade é que assim, o Flamengo não tinha Rafinha, não tem o Rodrigo Caio já há algum tempo, Diego que também se lesionou, Everton Ribeiro estava no banco. Mas aí você olha a opção que o Jorge Jesus tem, o que jogou Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Cuejá fez uma partida maravilhosa, ficou a semana toda, sai, não sai, vai ser vendido, não vai, tem proposta daqui, tem proposta dali, todo mundo envolvido com, o Balotelli vai vir, e aí acabou de falar o PVC aqui, o artilheiro do campeonato e o vice-artilheiro, são do Flamengo. E o Flamengo estava falando em trazer o Balotelli, né? O Rio de Janeiro, o Brasil estava parando com isso. Que fechou com o Brecha, né? Fechou com o Brecha. Mas assim, a verdade é que o Flamengo tem muitas opções, esse sistema ofensivo está funcionando, o Gerson está jogando pelo lado direito, está jogando uma barbaridade, a ponto do Jorge Jesus deixar... É claro que o Everton Ribeiro está voltando, está entrando no ritmo ainda devido àquela lesão, às dores que ele sente, mas encaixa ali com o Cuejá e o Arão de volante, dá liberdade para esse... O Flamengo cria muito, né? Cria muitas opções, a movimentação desses caras é incrível. Jogo em Brasília, lotado, espetáculo, né? A torcida de Flamengo e Vasco, a maior parte, claro. Mas assim, a verdade é que o Vanderlei tem poucas opções. O Marrone não joga. O Matheus Jesus, é Matheus Jesus, né? O volante, Marcos Júnior. Desculpa. O Marcos Júnior não joga. Aí ele vai... Tenta, monta daqui, monta dali, mas fica difícil, né? Na hora de enfrentar mesmo, por mais que foi falado durante a semana. Quando o juiz apita é 11 contra 11, mas tem uma diferença técnica muito grande. O Flamengo concentrado no jogo, determinado no jogo, é muito mais time que esse time do Vasco. PVC. E mereceu a vitória, né? PVC, 4-1 para o time do Flamengo, mais 3 pontos. Entra na briga pelo título também. Não, ele tá brigando, tá 2 pontos atrás. O Flamengo, a gente viu a segunda classificação depois da Copa América. O Jorge Jesus tem salientado sempre. Ele pegou o time 8 pontos atrás. Ele não pegou o time do Abel, né? Teve 4 jogos com o Matheus Salles. Com o Marcelo Salles. Mas ele pegou 8 pontos atrás e tá 2 pontos atrás do Santos. Tá na frente do Palmeiras na classificação. Com os mesmos 30 pontos, mas está em segundo lugar e o Palmeiras em terceiro. O que é engraçado, só que assim, o primeiro tempo, ele foi um jogo igual. O Vasco estava bem montado no primeiro tempo. Do Flamengo no primeiro tempo. Escapando com o Raul pelo lado direito, fazendo a parceria com o Pikachu. Em alguns momentos invertendo o Thales Magno para sair pelo lado esquerdo, deixando o Marquinho por dentro. O Thales Magno teve uma chance que ele carrega com 4 em cima dele e consegue finalizar. O Flamengo, tecnicamente, é muito melhor. E aí, individualmente, o Bruno Henrique resolveu uma jogada genial no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo. Já tem o Raul Cáceres podia ter encostado mais, o Henrique tem encostado um pouco mais para diminuir, mas você vê a felicidade. Logo depois, no começo do segundo tempo, faz 2-0. Clareou. Aí veio o Maurício Copertino deu uma entrevista coletiva porque houve o falecimento da irmã do Vanderlei Luxemburgo. Isso. Ele teve que viajar e não pôde dar a coletiva. O Copertino falou uma coisa que eu não concordo com ele, quando ele diz: o jogo podia ter sido 3-3. Não, o Flamengo mereceu o jogo. O jogo podia ter sido 3-1, podia ter sido 2-0. O 4-1 largo pro que foi o jogo inteiro. Ficou uma goleada, é a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco desde a reestreia do Zagallo em 2000, aquele 4-0 que o Adriano jogou. Então ficou amplo o placar, não precisava ser um 4-1 pelo primeiro tempo, mas o Flamengo mereceu ganhar o jogo. Manda mensagem pra gente aqui o Jonas Stelman e diz o seguinte: só corrigindo o PVC, o vice-artilheiro do Brasileirão é o Everaldo da Chapecoense. O Jonas, eu vou colocar o Jonas. O jogo foi agora, tudo bem. O Gabigol tem 10 gols, o Bruno Henrique tem 8 e o Everaldo tem 8 também. Então, mas é que aí tem um detalhe do que a gente falou, né? É que ele tem razão no seguinte: é porque
O Bruno Henrique fez o segundo gol, mas na súmula, se vai... O Bruno Henrique tem 7. Tem 7. De qualquer maneira, vale a lembrança. Ontem, eu estava trabalhando com 10 e 8 também, como você falou. 10 para o Gabriel, 8 para o Bruno Henrique. A única vez que um time teve artilheiro e vice-artilheiro do campeonato foi em 84, o Vasco, que o Roberto foi artilheiro com 16 gols e o Arthurzinho foi vice-artilheiro com 14. Isso estava acontecendo ontem, a questão é essa dúvida da súmula ter dado o gol para o Gabriel. Então, já acessou aí a súmula? Então tá, acessou a súmula, é do Gabigol. Então o Gabigol tem 11, o Everaldo 8, Everaldo 8 é o vice-artilheiro. Então tá certo aqui o Jonas. 8 gols, e aí com 7 gols o Bruno e o Eduardo Sacha. E o Sacha, Santos. E o Everaldo tem 8. E o Galhardo também, Thiago Galhardo, com 7 gols. Daqui a pouco o Simon vai falar sobre a arbitragem desse jogo e o Jorge Jesus vai falar sobre o VAR. Tá todo mundo falando sobre o VAR. Edmundo, Vasco 1, Flamengo 4. Já falaram bastante, há uma diferença gritante, né? Em consequência disso, uma diferença gritante no elenco, né? Mas o Vasco fez um jogo, para mim, na minha opinião, de igual para igual, uma facilidade enorme pelo setor direito, né? Acho que as penalidades, claro, são super importantes, mas a defesa com os pés, no chute do Raul, eu acho, no primeiro tempo, foi uma defesaça, primeiro porque o Vasco entrou num sistema, aí o Vasco já tem pouca qualidade e ainda perdeu dois dos seus 4 jogadores de frente. O Thales Magno fez um primeiro tempo fantástico, o menino de 17 anos fez um primeiro tempo fantástico, no segundo tempo ele sumiu, né? Depois o gol do Bruno Henrique desestabilizou o Vasco. O Vasco, um jogador deixou a desejar, aliás, vem deixando a desejar muito tempo. Aliás, desde a sua chegada, eu não vi ele jogar nenhuma partida boa, que é o Marquinhos, é um garoto bom, um garoto gente boa, não é culpa dele. Mas o Vasco insiste em contratar jogador que vai mal no time. O zagueiro, por exemplo, foi mal no Sport. Prêmio, vai pro Vasco. Então, são essas coisas que atrapalham. Há uma diferença gritante entre orçamentos, mas dentro do campo o que fez diferença mesmo foi a qualidade individual do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gabriel Barbosa, do Gabigol, né? Que quando eles começam a triangular, eles confundem a defesa adversária e foi assim que chegaram o primeiro gol e foi merecido a vitória do Flamengo. Agora, como eu falei aqui no destaque inicial, quando vai jogar Vasco e Flamengo, os times sabem há muito tempo, não sabem? A tabela é feita lá. Pelo menos desde novembro, dezembro. Eles já sabem há muito tempo, né? Aí você vai trocar a iluminação do estádio exatamente no jogo Vasco e Flamengo. Aí o mando de campo é seu e 80% da torcida é do adversário. Quer dizer, então, o planejamento é péssimo, Então esse jogo era jogo para São Januário. Você sabe quanto tempo demora para voltar a São Januário? Não sei. Semana que vem joga São Januário. Sábado, domingo que vem joga com o São Paulo, joga com São Januário. Já é São Januário. Tá. Então, assim, acho que o futebol, as pessoas precisam conhecer os seus limites. O Vasco está fazendo uma campanha boa dentro das suas limitações. E dentro da campanha boa, apesar do 4-1, fez um bom jogo ontem em Brasília. Não sei qual poderia ser o resultado se os pênaltis fossem concluídos. A verdade é que o Flamengo foi melhor por ter a qualidade. Se fosse 4-3, 4-2... É que muda a história, né? Mas a conta não é assim simples. Se tivesse convertido, seria 4-3. No segundo pênalti, mas no segundo pênalti, tá 3-1 o jogo. O Bruno César pede o pênalti no contra-ataque, o Flamengo faz. Toma o pênalti. É isso? Entendeu? Então, isso faz diferença. Porque se você faz o gol de pênalti ali, o jogo vai ser recomeçado do meio do campo. Claro. Com 3-2, e aí é o ânimo diferente do lado do Vasco.
Do outro lado, o Flamengo poderia falar, pô, tô satisfeito, vou administrar aqui. Então, são coisas que acontecem. Eu não estou aqui culpando, julgando ninguém, eu vi o jogo atentamente e acho que com todas as suas limitações, o Vasco fez um jogo digno. Apesar do 4-1, o 4-1 parece que foi uma goleada que... Não, o Vasco fez um jogo digno dentro das suas limitações. Por isso que eu lamento São Januário. Porque se esse jogo fosse em São Januário, eu acho que o Vasco conseguiria equilibrar ainda mais. Perfeitamente.